aquela ideia de florescer. Deus nos disse que nós iríamos florescer como igreja esse ano, e eu creio nessa palavra. Alguém crê nessa palavra? Eu creio muito nessa palavra. Nós vamos florescer, nós vamos avançar, nós vamos florescer em muitas áreas da nossa vida. Eu acredito nisso. E eu falei no culto passado que eu preguei sobre as 4 áreas que nós vamos precisar florescer. E essas 4 áreas são áreas que determinam um equilíbrio no nosso crescimento. Vocês lembram quais são? Nós precisamos florescer pessoalmente, nós precisamos florescer nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade, nós precisamos florescer na sociedade, e nós precisamos florescer, alguém lembra não? Com Deus, conosco, não lembram? Na família, gente, florescer conosco, com Deus, na família, na nossa sociedade, na nossa comunidade local. Nós precisamos florescer nessas 4 áreas para que a gente possa ter um equilíbrio. Não é só florescer ou melhorar no sentido abrangente. A gente precisa ser muito abrangente, mas essa abrangência, ou seja, esse todo, ele também precisa ser direcionado, específico. E hoje eu vou falar sobre florescer pessoalmente. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso florescer pessoalmente. Por que pessoalmente? Porque a partir de você é que as coisas vão acontecer fora. Você vai precisar entender que tudo o que vai acontecer dentro de você vai determinar o que vai acontecer fora. Se as coisas não começarem a acontecer dentro de você, muito dificilmente vai acontecer fora, tanto na igreja, quanto na sua família, quanto na sociedade. Por isso que é importante você florescer primeiro pessoalmente. E o que significa a palavra florescer? No termo literal é criar flores, estar em flores, brotar. E no sentido figurado é prosperar, estar próspero, brilhar. Você precisa entender, assim como eu estou procurando entender, que florescer é estar próspero, e não só no sentido financeiro, mas é próspero na alma, próspero no espírito. É a gente brilhar em Deus, florescer no sentido de ser luz para o mundo, luz para as pessoas. Essa luz de Jesus precisa primeiro me alcançar, para que assim a gente possa reverberar, ou seja, alcançar os níveis que vão para fora. Amém? Olha que coisa interessante. Se Deus tem nos dito que nós vamos florescer no ano de 2019, é importante a gente entender o equilíbrio. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus, ele floresceu na sua vida pessoal. Olha comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 2. É o texto que nós vamos iniciar. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 49 a 52. Lembra que eu disse que anualmente existia uma festa onde todas as pessoas tinham que ir para Jerusalém para adorar, para cultuar a Deus? E Jesus, quando ele completou 12 anos, ele foi para essa festa com os pais dele. Na volta, os pais esqueceram Jesus na festa, depois retornaram para buscar Jesus, e Jesus então ele obedece aos pais. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 49 diz assim: ele lhes respondeu: por que vocês me procuram? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, obediente. Sua mãe Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele floresceu pessoalmente. Ele é o nosso modelo de alguém que floresce pessoalmente. Você vai perceber que ele cumpria o dever dele, ele era submisso, ele era obediente. Você vai ver em todo o tempo Jesus cumprindo o dever dele. Por quê?
Porque todos nós temos direitos e deveres. Você vai ver Jesus em todo o tempo cumprindo aquilo que era para Ele cumprir. Por quê? Porque nós precisamos cumprir o que cabe a nós. Nós precisamos entender que quando nós tratamos da ideia de florescer, é importante começar em nós mesmos, para que tudo que aconteça depois, aconteça a partir daquilo que acontece conosco. Nós não podemos querer reivindicar, cobrar que as coisas floresçam do lado de fora, se antes elas não florescerem do lado de dentro. E como o nosso modelo é Jesus, nós precisamos aprender com Ele a obediência, a submissão, e assim florescer dentro dos nossos deveres. O que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer. O que cabe a você fazer, você tem que fazer. O que é interessante perceber ainda aqui nesse texto? O fato dele crescer nos níveis de sabedoria, estatura e graça, nos mostra que ele cresceu em vários níveis. Jesus, ele florescia em vários níveis da vida dele. E é essa a ideia que eu quero passar para você com essa série. Se nós entendermos que o florescer precisa brotar de dentro de nós, tudo aquilo que precisa acontecer fora, certamente acontecerá de uma maneira mais organizada. Quando você pensa na sua relação com Deus, você entende que isso é um florescer de Deus na sua vida? Quem entende assim? Quando você se relaciona com Deus, significa que você está florescendo com Ele? Sim ou não? Amém? Então o que é importante? Você precisa florescer na sua relação com Deus. Você precisa florescer pessoalmente. E como assim? Olha comigo o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. A sua relação com Deus é fundamental nesse processo de crescimento, de florescer. A sua relação com Deus, ela é fundamental para que todas as outras áreas possam florescer de maneira ordenada. Jesus, ele teve um dia cansativo. Se você pegar todo o contexto do Evangelho de Marcos, até chegar no versículo que nós lemos, você vai perceber que ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele pregou o Evangelho. Foi um dia extremamente corrido. Quando chega no momento de dormir, ao invés de descansar toda noite, ele levanta de madrugada e vai para um lugar deserto a fim de orar. Por quê? Porque Jesus floresceu pessoalmente. Jesus cultivou a relação dele com Deus. Se Deus tem nos dito que nós vamos florescer nesse ano, nós precisamos começar a florescer na nossa vida pessoal com Ele. Eu e Deus, você e Deus. Florescer na vida pessoal com Deus, fica claro que é o ponto de partida. Assim como Jesus era alguém que desenvolvia o relacionamento dele com Deus, a sua vida de oração, nós precisamos florescer na nossa vida de oração. Nós não podemos simplesmente achar que não é importante orar. Nós não podemos achar simplesmente que a oração é para nos dar poder. Não, você já tem o poder do Espírito. A oração, na verdade, ela te leva num nível de intimidade com o Pai. Você precisa florescer pessoalmente. A sua relação com Deus, ela precisa ser desenvolvida por intermédio da oração. E Jesus, ele deixa muito claro para nós essa importância. Ele desenvolvia uma vida de oração genuína. Em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8, Jesus, ele deixa para nós o modelo desse princípio. Ele floresce na vida pessoal, mas não só floresce, ele deixa o modelo do princípio para os cristãos. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando orardes, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto
te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo de pedir. O que é que eu quero abordar aqui? Jesus, ele deixa os princípios da oração. Primeiro, quando você for orar, não seja como um hipócrita. E o hipócrita, o próprio Jesus mostra qual é a característica dele nesse texto. Ele gosta de orar nos lugares públicos, a fim de ser observado e ganhar uma recompensa das pessoas que estão ao redor. Quando você for desenvolver e florescer pessoalmente, na sua vida de oração, não se preocupe em ser aquele que é visto. Não queira orar bonito para que as pessoas te enxerguem e te aplaudam e recompensem você. O que nós devemos se preocupar também? Vá para um quarto, vá para um lugar onde você está a sós com Deus. Ah, mas pastor, é errado orar em público? Não. Qual é a grande questão? É você buscar o elogio, buscar a recompensa do público. Por isso a sugestão de Jesus é: quando orares, vai para o teu quarto, não seja como os hipócritas. O que ele está querendo dizer? Vá para o lugar onde você e Deus estão a sós. Outra, feche a porta. Por que é importante fechar a porta? É para você se certificar que você ficará a sós. Muitas vezes a gente deixa a porta aberta porque, deixa então meu marido ver que eu estou orando, vou mostrar para o meu marido, para os meus filhos que eu sou espiritual. Lógico que é muito importante que a sua família saiba que você ora. Isso é muito importante. É muito importante você deixar um legado de oração para a sua família. Mas você não pode se perder nesse achismo, nessa busca de impressionar as pessoas. Quando orares, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. O que mais que Jesus diz? Ora ao Pai em secreto. Às vezes a gente fica tão querendo tanto impressionar as pessoas que a gente esquece que não está fazendo uma oração genuína. Então o que é importante? Ora ao Pai. Não use de vãs repetições. Não é o muito falar que vai fazer a resposta chegar. Outra coisa, Deus sabe de tudo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Alexandre, então por que é que a gente precisa orar se Deus já sabe de tudo? Deus, ele quer que a gente reconheça, que nós reconheçamos que precisamos dessas coisas. Deus, ele quer que diante dele a gente abra o nosso coração e diga: Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso de tal situação. Mas Deus conhece uma outra área ou outra faceta que é importante você florescer pessoalmente: você com você mesmo. Por quê? Porque às vezes a nossa relação com Deus, ela está alinhada, você está indo bem na sua relação com Deus, mas pessoalmente, quando você se olha no espelho, você não se conhece. Quando você se olha no espelho, você não consegue responder para onde vai, da onde veio, qual é o meu propósito nessa vida. Então é importante que você floresça pessoalmente, você com você mesmo. Você precisa ter uma identidade, saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Olha que coisa interessante, no Evangelho de Marcos ainda, capítulo 1, 38 e 39. E Jesus os instruiu: vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Perceba Jesus dizendo: foi para isso que eu vim. Jesus sabia por que ele estava na terra. E no 39 diz: e aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando na sinagoga e expelindo os demônios. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer qual é o seu propósito, qual é o seu perfil, qual é o seu temperamento. Você precisa reconhecer quais são as suas fraquezas, quais são os pontos fracos da sua vida. Você precisa conhecer quais são os pontos fortes da sua vida. Você precisa se autoconhecer.
Para você florescer pessoalmente, é importante que você se conheça. Você tem que olhar no espelho e saber para onde você quer ir, qual é o seu destino, qual é o seu propósito na terra. Você precisa reconhecer o seu temperamento, porque em algumas situações você vai precisar controlar o seu temperamento. Você precisa conhecer o seu perfil, porque vão ter momentos que você vai ser questionado quanto ao seu perfil. Então é importante que você entenda o seu chamado, o seu propósito, o seu temperamento, e assim você floresça pessoalmente. Olha o texto que eu quero compartilhar ainda, Romanos capítulo 12, versículo 3. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Saiba qual é o seu nível, tenha uma autoimagem equilibrada. Olhe para você mesmo e entenda qual é a sua medida. Você não está nem além e nem aquém. Você precisa ser exatamente o que Deus te chamou para ser. Você não precisa se comparar com as pessoas. Você é você. O seu jeito é o seu jeito. O jeito das pessoas é o jeito das pessoas. Então você precisa entender que para florescer pessoalmente, tenha uma autoimagem equilibrada. Então saiba qual é o meu ponto fraco, aqui eu preciso cuidar. Qual é o meu ponto forte? Esse aqui eu consigo fazer bem. Você precisa entender qual é a sua medida, por quê? Porque você vai ser questionado na sua caminhada. As pessoas, na verdade, elas vão querer que você se amolde àquilo que elas querem. Você não precisa ser um ignorante a ponto de não ouvir ninguém, mas você precisa entender a sua medida. A tua forma não é a forma do outro, e a forma do outro não é a sua. Então não queira colocar as pessoas na sua forma, e nem queira que as pessoas coloquem você na forma delas. Você é você. Nós precisamos florescer pessoalmente e saber, entender, o meu propósito é esse, é olhar no espelho e dizer, eu sei para onde você vai, eu sei qual é o seu fim. Nós precisamos olhar no espelho e dizer assim, ei cara, eu sei de onde você veio. Porque o florescer pessoalmente, ele vem a partir de uma relação com Deus, mas se comigo mesmo eu não estou bem, eu não vou florescer na medida que Deus quer que eu floresça. Então nós precisamos entender esse princípio. Olha que coisa interessante. Se você sabe qual é o seu nível, qual é a sua medida, você não vai ter problemas quando alguém te comparar com o outro. Ou mais, quando você sabe o teu nível, a tua medida, você não se compara com ninguém. Porque a história do outro, ela pode ser parecida com a sua, mas não é a sua. A história da outra pessoa pode ser parecida, mas não é a sua. A sua história é a sua história. O seu chamado é o seu chamado. O teu propósito é o teu propósito. Se você floresce pessoalmente, você consegue perceber o teu nível e onde você vai se achegar. Alguém está entendendo isso aqui? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente entra agora numa outra faceta. Florescer pessoalmente envolve se relacionar com Deus e ter uma vida de oração, conhecer você mesmo, entendendo o seu propósito, o seu destino, e agora você e os outros, os relacionamentos. Para você florescer pessoalmente, você vai precisar aprender a lidar com os outros. Amém? Por que isso é importante? Se a sua relação com as pessoas, ela não está equilibrada, muito dificilmente a sua vida estará equilibrada. O seu relacionamento com as pessoas determina onde você vai chegar também. Então, se nós não prestarmos atenção naquilo que determina se eu vou florescer ou o quanto que eu vou florescer, isso na verdade vai me levar ao buraco. Eu preciso perceber quais são as pessoas que eu me relaciono. Eu preciso perceber e se atentar para quais são as pessoas que eu ouço, quais são as pessoas que me influenciam,
Quais são as pessoas que eu caminho diariamente? Porque se você caminhar com alguém que não está dentro do propósito de Deus, essa pessoa vai impedir você de florescer. Se você caminha com pessoas que não têm uma direção certa, que vai para qualquer canto, em algum momento vai impedir você de florescer. E eu digo mais: andar com pessoas erradas podem determinar o seu futuro trágico. Então às vezes a gente está tão envolvido com algumas pessoas que estão atoladas no pecado e a gente está achando natural. Tome cuidado, porque quem anda com pessoas que não querem ajustar a vida, em algum momento, não precisa ser profeta para dizer isso, vai cair, é questão de tempo. Eu não preciso ser profeta para dizer assim diz o Senhor, vai acontecer isso e isso com você, é questão de tempo. A palavra de Deus não mente. Onde é que está isso na palavra de Deus? Marcos capítulo 1, versículo 36 e 37 diz assim: Simão e os seus amigos saíram para procurá-lo. Então quando acharam, informaram: todos estão te procurando. Estavam procurando quem? Os discípulos estavam procurando Jesus. Por quê? Porque Jesus fez falta no meio deles. Quando eles acordaram e perceberam que Jesus não estava ali, eles saíram a procurar Jesus. Por quê? Porque Jesus faz falta. Deixa eu te fazer uma pergunta: você faz falta para alguém? Alguém, quando não te enxerga no ambiente, vai procurar onde você está? Ou você é insignificante? Ou você é alguém que vive um nível tão chato que ninguém gosta nem de estar perto de você? Quando eu faço essas perguntas, na verdade, eu avalio muito a minha vida, porque a gente cai muito fácil nessa. Quando procuraram Jesus foi porque sentiram falta, deram conta de que Jesus não estava ali. Jesus também foi procurado, sabe por quê? Porque Jesus era alguém que florescia. Quando você floresce, as pessoas passam a procurar você. Quando você floresce, os seus relacionamentos, eles passam a atrair o seu nível. Deixa eu dizer isso aqui: não reclame do nível das pessoas que te procuram. Você só atrai pessoas do seu nível. Eu vou falar isso de novo. Não reclame das pessoas que te procuram. Você só atrai as pessoas do seu nível. Se só gente que não presta está me procurando, eu não tenho que olhar para quem está me procurando, eu tenho que olhar para mim, porque eu só estou atraindo gente que não presta. Agora, se existem pessoas verdadeiras, genuínas, que têm propósito, que têm foco, que me procuram, é à medida que eu estou desenvolvendo. Você nunca vai atrair alguém que não seja do seu nível. Amém? Nós precisamos entender esse princípio, porque a relação com as pessoas, elas determinam a medida ou o tanto que eu vou florescer pessoalmente. O relacionamento que eu tenho com as pessoas determina o meu nível de florescimento, se é que existe essa palavra. O que é importante? Me atentar então para quais pessoas eu tenho andado. Quem são as pessoas do meu convívio que eu compartilho minha vida? Alguém já disse que a gente precisa comer pelo menos 1 quilo de sal com a pessoa para a gente conhecê-la. Demora para comer 1 quilo de sal? Talvez essa seja a resposta. Eu falhei muito para nunca mais. Eu nunca mais entregarei o meu coração para pessoas que eu não tive ainda a aprovação de Deus para essas pessoas. Nunca mais. Eu falei para Deus em algum momento da minha vida e eu disse assim: Senhor, muito obrigado por o livramento que o Senhor me deu. Eu quero te pedir perdão, Deus, porque eu entreguei o meu coração para pessoas que eu não deveriam. E eu quero fazer um propósito: eu nunca mais vou entregar o meu coração para pessoas que não têm a tua aprovação. Até que eu entenda, Senhor, que tu tens aprovado.
Sabe por que eu digo isso? Eu não estou dizendo que você não tem que se relacionar com ninguém, que você tem que ser chato, que você não pode ouvir ninguém, que você não pode, em algum momento ou outro, parar para conversar com alguém. Mas eu estou falando daquelas pessoas que você compartilha vida, daquelas pessoas que você para ouvir. Se essas pessoas são pessoas que estão em pecado, distante de Deus, não tem temor de Cristo, não dê ouvido. Porque se nós nos relacionamos com pessoas que vivem voluntariamente, deliberadamente em pecado, nós estamos nos associando, nós estamos sendo cúmplices dessas pessoas. Eu não posso aceitar andar com alguém que eu sei que vive em pecado. Eu não posso andar com alguém que deliberadamente, voluntariamente escolhe viver em pecado. Não posso. Olha o que diz o Salmo 1: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Sabe qual é o conselho do salmista? Preste atenção para os relacionamentos. Olha o que ele diz: não siga o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? É a pessoa que não tem o temor de Cristo, é uma pessoa que está pervertida no mundo. Aí muitas vezes a gente está precisando de um conselho, a gente pede conselho para o amigo do mundo. O que o texto está dizendo? Não vá pelo conselho do ímpio. O ímpio, em algum momento, ele pode te dar um bom conselho. Eu até acredito. Existem pessoas que não têm Jesus, mas em algum momento elas podem ser ponderadas, equilibradas. Mas a Bíblia está sugerindo, dizendo o seguinte: não siga o conselho destes. Escolha pessoas que você sabe que temem a Deus. Peça o conselho para essas pessoas. Escolha pessoas para pedir conselhos, pessoas essas que desenvolvem uma relação com Deus, pessoas que de fato vão te orientar de acordo com a palavra. Olha outra sugestão, outro conselho do salmista: não se deixe influenciar pelo comportamento dos pecadores. Infelizmente, às vezes a gente está dentro da igreja, olhando as pessoas lá fora e falando: olha, aquilo ali é legal. Só que na verdade é um comportamento pecaminoso. E a gente acaba sendo influenciado pelo comportamento de alguém que é pecador deliberadamente. Para nós desenvolvermos a nossa vida pessoal, para florescer pessoalmente, nós precisamos desenvolver a relação com Deus por uma vida de oração. Nós precisamos nos conhecer e nós precisamos saber quem são as pessoas que nós andamos, os nossos relacionamentos interpessoais. Porque se eu ando com qualquer um, se eu não tenho um crivo, qualquer pessoa pode andar comigo, eu vou acabar parando em qualquer lugar. Pastor Alexandre, significa que eu tenho que avaliar bem nas pessoas que andam comigo? Sim. Por quê? Porque senão você não vai florescer pessoalmente. Você vai ter muitos problemas de relacionamento se você não avalia quem são as pessoas que andam com você. O salmista, ele ainda diz: tem a satisfação na palavra de Deus. Você precisa andar com pessoas que você enxerga que elas se deleitam na palavra. Você precisa ter pessoas perto. O seu relacionamento precisa ser permeado pela palavra de Deus. Ande com pessoas que amam a palavra de Deus. Mas preste atenção: as pessoas que amam a palavra de Deus, elas só vão andar também com quem ama a palavra de Deus. Então não queira você, alguém que talvez não tem nenhum tipo de compromisso, quer andar com alguém que tem muito compromisso. A sugestão é que você ao menos tenha um compromisso básico com a palavra, um compromisso básico com Jesus, e a partir daí comece a andar com pessoas melhores do que você. Gente, se você só anda com pessoas que você só ensina, você sempre é o melhor daquele grupo, onde você vai crescer? Digam para mim. Se todo lugar que você senta, só você ensina, você aprende com quem?
É importante que você procure andar com pessoas melhores do que você. Eu não estou dizendo que você não vai vir aqui para ajudar alguma pessoa, mas não fica só andando com pessoas que você só ensina. Vá procurar pessoas que ensinam você. Ah, Alexandre, o pastor Alexandre sai tanto, eu já ouvi tanto isso aqui em rancharia, viaja demais, sai demais, e vou continuar fazendo. Sabe por quê? Porque eu quero andar com pessoas melhores do que eu quero aprender com esses pastores que já estão na minha frente, anos-luz. Porque senão eu fico só no ambiente aqui, todo mundo me vendo como pastor, e eu ensinando, e eu falando, eu vou sempre ser aquele que talvez tenha uma palavra. Ah, pastor Alexandre, a gente não pode aprender também com pessoas assim? É claro que podem, gente. Nós sempre vamos aprender com todo tipo de pessoa, mesmo que a gente aprenda o que não fazer. Mas o que é importante? Não conviva só com pessoas que só você ensina ou só você lidera. Procure andar com pessoas melhores do que você. Procure pessoas que têm mais bagagem do que você. Procure pessoas mais inteligentes do que você. Procure pessoas mais de Deus do que você. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão ajudar você a florescer. Elas vão puxar você para cima, e você vai ser confrontado a melhorar. Se você só anda com pessoas iguais a você, não existe confronto. Amém? Ah, mas pastor, a gente não gosta de confronto, né, dona Francisca? Aquele texto que a senhora leu, poderoso, de Jeremias. Isso, a gente precisa se atentar para isso. Porque a gente, entendendo quem são as pessoas que nós andamos, certamente a gente consegue mensurar onde nós vamos chegar. Nós precisamos correr atrás de pessoas que sabem mais que nós. Oi? Eu vou te contar um exemplo que eu fiz e eu faço várias vezes. Não entendi. Certo. Mas dá para estar mais. Mas dá para estar mais conosco. Sabe por quê? Porque quem quer corre atrás, nem que tenha que pagar a condução para ir. Se eu quero crescer, eu vou atrás. Ah, pastor Alexandre, mas se eu não tenho dinheiro? Eu sei que não tem sempre. A gente acha que a gente dá tempo para aquilo que é prioridade. Não tem desculpa, minha filha. Eu não vejo desculpa nenhuma mesmo. Se eu quero crescer, eu vou atrás, eu arrumo tempo, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, eu faço o que for. A gente não pode simplesmente falar, não, eu não cresci, ou eu não ando com pessoas melhores, porque, eu pago passagem quando eu vou para Juazeiro, eu pego o carro, vou para Juazeiro aprender, toda vez que eu vou para Juazeiro é R$100 de combustível. Eu vou para a conferência em João Pessoa, é investimento. Eu vou para a conferência em Fortaleza, é investimento. Ah, mas pastor, o pastor tem dinheiro. Não, é no cartão, é parcelando um monte de vez. A gente também não tem muito, mas o que eu tenho, o que eu quero que você tenha, é ao menos desejo de ir. Eu quero, como é que eu faço? Para onde eu vou? Eu quero aprender, eu quero andar com pessoas melhores do que eu. Qual é o seu ramo? Procura lá o seu ramo lá de estética. Quem são as mulheres aqui no Nordeste que são boas? Deixa eu seguir essas mulheres no Instagram. Faça um Instagram. Quem são os caras da bateria que são bons? Eu vou procurar. Pastor, posso vir aí na igreja aí 1 hora antes aí, ficar aí na internet? Pode. Eu quero, na verdade, passar para você que o crescimento, o florescer, ele está a um passo da sua vontade, da sua decisão. A gente vai encontrar um monte de dificuldade, vai mesmo, mas nós vamos passar por cima de todas elas e nós vamos florescer. Não existe vitória sem luta. Não existe alguém que se dá bem, uma carreira de sucesso, sem ter sofrimento, sem ter peleja, sem ter dificuldade. As coisas não vão cair do céu. Nós precisamos com garra, com vida, ir para cima,
florescer, crescer em Deus, ver quais são as pessoas que andam conosco. Amém? E eu creio que dessa maneira a gente avance muito. Por quê? Se Deus tem falado para nós que é o ano de florescer, nós não podemos mais ficar só aguardando esse florescer de Deus. Nós temos que ser essa flor que brota. Nós temos que florescer pessoalmente. Nós precisamos sair de um nível para o outro. Não sei qual é o seu nível hoje, eu não sei qual é a maneira que você se enxerga, mas eu quero com essa mensagem encorajar você a dar mais um passo. Floresça pessoalmente. Quando você começar a florescer pessoalmente, na sua relação com Deus, quando você começar a se conhecer, quando você começar a perceber sua relação com as pessoas, você começa a partir de então, tudo florescer ao seu redor. A gente precisa, na verdade, parar de reclamar as coisas difíceis que têm acontecido na nossa vida e florescer onde nós estivermos. Amém? Nós precisamos crescer em todas as áreas. Isso aqui não é porque você falou não, tá, minha filha? Eu estou falando no modo geral mesmo. A gente precisa entender isso. Sabe por quê? A gente vai passar a vida inteira aqui no sertão, ou não. A gente pode buscar mais, a gente pode crescer, nós podemos florescer. Em Deus você pode florescer, em Deus você pode ser alguém de valor, alguém usado por Ele, alguém que vai ser uma bênção nesse sertão, a partir de você. Fique de pé no seu lugar, floresça pessoalmente. Chegou a hora de você ser melhor do que você é, melhor do que você já foi. Provérbios capítulo 4 versículo 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Segundo aos Coríntios capítulo 3 versículo 18 diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. É tempo de nós florescermos pessoalmente, é tempo de nós florescermos na nossa vida, no nosso interior, para que tudo que for acontecer ou florescer à nossa volta, aconteça a partir daqui, daquilo que Deus vai fazendo dentro de nós. Fale com Deus, comece a colocar a sua vida diante de Deus agora.